Olá! Tudo bem com você? Você tem estudado os outros números de estudos que temos feito? Como é que tem ficado a sua casa depois disto que você tem sabido e entendido a respeito do Deus eterno? Essas são oportunidades únicas. Acompanhe pela graça e poder de Deus. Pegue a sua Bíblia, comece a orar pedindo ao Senhor que lhe dê compreensão e entendimento, que ilumine a sua mente para que você compreenda as verdades concernentes ao Evangelho. Vamos então orar ao Senhor pedindo a Deus que Deus nos ajude. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome pelo dom misericordioso de Jesus, nosso Redentor. Nós te agradecemos, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos. Pai, me ajude a passar esses estudos e que os nossos irmãos em casa possam receber a bênção tremenda de entender a Tua verdade e, acima de tudo, entregar o coração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos o nome de Deus porque, além do Senhor Deus nos ouvir, Ele nos dá instruções sábias para compreender a sua verdade. Uma das maiores e mais bem-aventuradas esperanças de todo cristão, de toda pessoa que conhece o Evangelho da Graça, de todo aquele que abre a palavra da vida, é esperar a volta de Jesus. Esse mesmo Jesus que nos ensinou, que trabalhou conosco, que nos deu pela sua graça e pelo seu poder salvação, vai voltar a esta terra, vai vir aqui para levar de volta os seus filhos. E hoje o assunto é: quando será a volta de Jesus? Tá bem? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para uma promessa que ele fez. Que promessa fez Cristo concernente à sua segunda vinda? Segunda, e eu quero garantir a você que terá uma terceira, tá bom? E você vai precisar continuar conosco para entender sobre isso, tá bom? Então, o que Jesus falou concernente à sua vinda? Abra sua Bíblia, por favor, em São João capítulo 1, São João, vamos lá, por favor, São João capítulo 14, desculpe, São João capítulo 14, que todo mundo conhece tão bem, São João 14, do verso 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Todo mundo sabe de cor, né? Na casa de meu pai há quantas moradas? Ele disse: há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu que iria, mas voltaria. Nunca Jesus mentiu. É impossível que Jesus minta. Jesus vai voltar. Já parou para pensar isso? Os céus se abrirão para a sua chegada. O céu vai se desenrolar como um pergaminho para Jesus descer. Ele virá com uma multidão de anjos para vir buscar aqueles que o aguardarem com esperança, aguardarem a volta de Jesus. Mas olha que coisa tremenda. Em seguimento aos sinais de sua vinda, que disse Cristo que ocorreria. Presta atenção, em Lucas 21, verso 27, eu gosto muito da maneira como Lucas expõe as situações. Lucas 21, verso 27, olha o que diz aqui, observe. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Pronto, portanto, você já sabe que essa próxima vinda de Jesus, ele virá numa nuvem, com poder e grande glória. Interessante isso. Outra pergunta. Será que o mundo vai estar preparado para encontrar Jesus? Você acha que sim? Nós nos preparamos para muitas coisas. As pessoas se preparam para uma prova. As moças gostam de preparar a festa do casamento. Preparamos o filho para ele ir para a escola. Preparamos a comida para ser servida na mesa. Preparamos a nossa roupa para usar após o banho. Você está preparado para a volta de Jesus? Você se preparou para a chegada dele? Você acha que o mundo está preparado para recebê-lo? Por favor, observe que coisa tremenda o que o Senhor Deus nos diz aqui. E isso é muito importante no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Corre lá. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Há uma consideração tremenda. Apocalipse 1, verso 7. Olha só o que diz aqui. Isso é muito interessante que você observe. Olha só. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Como assim? Eu quero comentar uma coisa com você. Quantas vezes você já ouviu falar que Jesus está voltando?
Quantas vezes você já ouviu falar do amor de Jesus? Quantas vezes você já ouviu falar que o Senhor perdoa pecados? Quantas vezes você já ouviu falar que temos que mudar de vida? E foram tantas as instruções que Deus tem mandado do céu à terra. Você tem acreditado? Como é que nós provamos que cremos? Até o diabo crê. Qual é a prova que devemos dar que estamos preparados para a volta dele? Agora a minha pergunta, por que muitos não estarão preparados para este evento? Por que muita gente, você sabe que a linguagem que é dita na Bíblia a respeito desse momento é dizendo que os perdidos serão como a areia do mar, e isso me corta o coração. Eu fico preocupada porque é uma chance que foi dada a todos. Não sei se você percebeu, mas nos estudos que nós fizemos, um estudo especial sobre salvação, o estudo número 6 ou 7 aqui da série, todos esses que falam sobre a graça e a lei, explicam claramente que o mundo inteiro está envolvido nisso. O mundo todo está envolvido em salvação. Que o Senhor Jesus, quando veio trabalhar por todos. Mas por que a maior parte não vai estar preparada para a volta de Jesus? Abra sua Bíblia em Mateus 24, dê uma olhada do que Jesus explica a respeito disso. Mateus 24, do verso 48 ao 51, diz assim: Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á e dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que isso quer dizer? Uma boa quantidade de gente pensa assim: Jesus vai demorar muito, vou viver como eu quero, vou fazer o que eu tiver vontade, vou correr atrás dos meus próprios interesses, vou andar atrás daquilo que satisfaz o meu coração. Por isso, a maior parte não vai estar preparada. A maior parte do mundo não está preocupada em que Jesus volte. E eu queria pedir a você que está me ouvindo, pegue esses estudos e entregue na mão de alguém, entregue na mão de um amigo, de um parente, mande pelo WhatsApp, mande para os amigos. Olha, fale a tempo e a fora de tempo. Trabalhe, corra atrás disso. Peça às pessoas que estejam preparadas, peça para que elas se preparem para a volta de Jesus. O que vai estar fazendo o mundo quando Jesus vier? Dá uma olhadinha, por favor, aí em Mateus 24, do 37, dá uma olhadinha, até o versículo 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e um dia eu quero explicar para você qual é a diferença entre casar-se e dar-se em casamento, tá bom? Para que você entenda por que Jesus falou esta frase. Casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será nos dias da volta do Filho do Homem. Me impressiona muito isso. Meu coração fica apertado. Em Lucas 17, no verso 28 a 30, também é falado um pouco a respeito disso. Lucas 17, verso 28 a 30 diz: A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Gente, que coisa séria isso. Quer que eu comente uma coisa com você? Eu preciso comentar um detalhe. As coisas vão piorando, vão ficando mais difíceis e as pessoas vão se acostumando com as coisas difíceis. Já percebeu isso? As pessoas vão se acostumando que o preço é muito alto, vão se acostumando que os dias mudaram, o clima está diferente, já não temos mais as estações de uma forma tão clara quanto antes. Primavera já não é mais tão primavera, o inverno acontece no meio do verão, coisas terríveis, mas as pessoas vão se acostumando. As pessoas se acostumam com aquilo que ninguém deveria se acostumar, com a quantidade de criminalidade tão alta, de ficarem presas dentro de casa. As pessoas se acostumam com o que é ruim. Daqui uns dias vai estar tão ruim que quase ninguém vai perceber, vai achar que é normal. E são sinais da vinda do Senhor. Isso é muito sério, é muito interessante a gente observar isso. Agora deixa eu comentar um outro detalhe para você. O que faz os homens ficarem cegos com relação ao Evangelho de Cristo? O que é que faz as pessoas não se aperceberem? Eu sei que você está aí, parado em casa e pensando: mas por que é que meu coração não para nisso? Por que é que eu não me preocupo com isso? O que acontece comigo? Por que eu não consigo sair disso? Por que eu tenho essa letargia? Eu sei que você pode estar pensando e estar envolvido nesse tipo de situação.
Mas eu quero comentar uma coisa com você. Há uma razão. Por que as pessoas ficam cegas quanto às coisas relacionadas à volta de Jesus, aos ensinamentos dele? 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, abra aí por favor, você precisa ler isso. 2 Coríntios 4, 4. Olha bem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como é que é? Aqui diz que o Deus deste século cegou essas pessoas. Você já percebeu que algumas coisas tomaram o lugar que Deus deveria estar na nossa vida? O que se torna de maior importância para nós? O que é que nos toma o tempo devido ao Senhor, que deveria ser o tempo dele e não nosso? Você já parou para pensar nisso? Seja honesto com você. O que é que tem tomado o seu tempo? Que não tem te dado tempo para você buscar as coisas do Senhor? Que não tem te deixado e tem feito você desapercebido? O Senhor Deus diz que Satanás cega os olhos do nosso entendimento. Não nos faz pensar a respeito. Eu queria orar com você sobre isso, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família. Eu tenho mais perguntas aqui interessantes, muito interessantes sobre isso. Olha bem, por ocasião da ascensão de Cristo, quando Jesus subiu ao céu, que certeza foi dada de sua volta? Atos 1, vai lá no livro de Atos. Você lembra que os anjos estavam ali? Lembra disso? Os anjos estavam, naquele momento que Jesus estava subindo, os dois anjos que sempre acompanharam a vida de Jesus aqui na terra. E quando Jesus estava voltando ao Pai, depois de sua ressurreição, os dois anjos disseram uma coisa interessante. Observe o que é que está escrito, por favor, aqui no capítulo 1 de Atos, no verso 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram dois homens vestidos de branco. Eram os dois anjos, tá? Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim da mesma forma como o viste subir. Quando Jesus subiu, ele era do quê? De carne e osso como a gente? Sim, ele era de carne e osso. Jesus ressuscitou em carne e osso. E você tem que pensar sobre isso. Paulo fala da segunda vinda de Jesus. Você sabe como? Vai lá e dá uma olhadinha em Hebreus 9, verso 28. Dá uma olhadinha em Hebreus 9, 28. E eu queria que isso enchesse seu coração de tal maneira que você quisesse falar isso para todo mundo, que todas as pessoas da sua casa, da sua família ficassem envolvidas nisso e que então pudessem partilhar da mesma esperança. Abriu em Hebreus capítulo 9, verso 28, olha o que diz. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados do mundo, de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a Ele para a salvação. Amém, queridos? Paulo também tinha essa esperança. E o incrível, queridos irmãos, que esta era a esperança de todos que fizeram parte da palavra de Deus. Todos que fizeram parte da Bíblia. Agora eu tenho uma outra pergunta para você, mas que sinais mostram que Jesus está voltando? Corre lá em Mateus 24, rapidinho. Mateus 24 é um capítulo da Bíblia muito conhecido, em que todo mundo, quando vai falar sobre a volta de Jesus, trabalha em cima destes textos para que possa mostrar sobre os sinais. Os discípulos estavam em torno de Jesus e eles fizeram também a pergunta: quando acontecerá isso? Mateus 24, verso 1 em diante diz assim: saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram-se dele os discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, Jesus subiu para lá, né? Aí aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá de tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus responde. Olha o que Jesus responde do verso 4 em diante. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus estava falando para discípulos e ele disse para não sermos enganados. Até discípulos Jesus pensa que podem ser enganados. Continua, olha só o que ele falou. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Abra seus ouvidos. Hoje no mundo nós temos 1.200 homens dizendo que é Jesus. Profecia cumprida. Tá bem? Verso 6. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Epa, peraí.
Guerras, rumores de guerras. Quantas guerras nós tivemos só no século passado? Quantas estamos tendo neste século? Você já parou para pensar sobre isso? Eu nasci no século passado. Eu sei bem o que foram os comentários e os sofrimentos e os resultados de 2 grandes guerras num só século. E também as outras guerras que acontecem entre os outros países na luta pelo poder. Mas Jesus continuou. Olha o que ele diz aqui, verso 7. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso está acontecendo? Sim. Mas Jesus no verso 8 diz, todas essas coisas, porém, são o quê? Princípio das dores. O que isso quer dizer? O que é princípio das dores? Quando uma mulher está grávida, ela começa sentindo uma dor agora, daqui a 10 minutos outra, depois 9 minutos, depois 7, depois 5, depois ela não aguenta mais, de 3 em 3 minutos, de 2 em 2 minutos. Jesus disse que estas coisas são o princípio das dores. Vai piorar muito. O quê? Guerras, fomes, pestes, terremotos, miséria. Eu quero te dizer em nome de Jesus, isso vai piorar muito. Muito, 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 muito. Jesus disse que isso é só o início. Por quê? Porque o homem está buscando isso. Porque nós vivemos longe de Deus, nós não queremos a proteção dele. Nós damos força para Satanás com a vida que levamos. O que fazemos, o que queremos, aumenta o reino de Satanás. Você entendeu isso? Quando buscamos ao Senhor, estamos trazendo a bênção de Deus para dentro do nosso lar. E você tem que entender sobre essa situação. Avante. Observe mais um detalhe que Jesus disse, agora verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Olha o que diz aqui. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10, neste tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Irmãos queridos, é como estamos vivendo? Estamos vivendo num tempo que o amor esfriou, em que nós estamos vendo uma guerra interna tremenda entre as religiões, entre os povos. As pessoas querem ter mais certeza através de líderes humanos do que através do Senhor Deus do céu. Agora o verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Deixa eu falar para você agora. Perseverar no quê? Perseverar em fazer o que é certo. Perseverar em continuar fazendo o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E você tem que pensar sobre isso. O certo sempre será o certo. Não seja movido pelas circunstâncias. O Senhor Jesus disse que quando estes sinais estivessem acontecendo, estivéssemos preparados e levantássemos a nossa cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Mas tem ainda um outro sinal. Observe o sinal do verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deixa eu falar uma coisa para você. Este evangelho vai ser pregado. Não tenha dúvida alguma. Desde que o mundo é mundo, o Senhor Deus tem mandado mensagens. Desde que o mundo é mundo, Ele tem mandado profetas. Ele tem mandado seus servos darem o alerta. Ele tem mandado pessoas correrem atrás de pessoas. Seres humanos em busca de outros. E tem mandado o Espírito Santo tocar nos corações. Chegar a hora que o Senhor Deus mandará a última mensagem que o mundo vai ouvir. Já aconteceu isso no passado. Qual foi a última mensagem antes de acontecer o dilúvio? Qual foi a última mensagem que o povo de Sodoma ouviu antes da destruição acontecer? Estamos vivendo nos dias em que acontecerá a última mensagem de misericórdia de um Deus de amor ao mundo condenado. Não perca o nosso próximo estudo, porque vamos pregar sobre algo muito sério. Depois dos sinais da volta de Jesus, o que significa a ressurreição? O que é isso? Aonde estão os mortos? Para onde eles vão? O que acontece com eles? Você precisa entender sobre isso. Eu quero orar com você agora. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, Tu prometestes que Jesus voltaria e nós cremos nisso. Quando Tu prometes, não é como promessa de políticos. Realmente Jesus vai voltar. Eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que está ouvindo, para que em nome de Jesus ela seja preparada por Teu Espírito e pela alta convicção do Teu trabalho, Senhor, ao ela se entregar a Ti, ao ela buscar a Tua verdade. Que este canal sirva de bênção, Senhor Deus, para trazer a mensagem de misericórdia, a última mensagem de misericórdia, de um Deus de amor ao mundo condenado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Um abraço.